Boa noite, meus irmãos. Convido a todos a abrirem suas Bíblias para o Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, verso do 7 ao verso 11. Evangelho de João, capítulo 14, verso do 7 ao verso 11. Iremos ler. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim. As suas obras, faz as suas obras. Credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Credes ao menos por causa das mesmas obras. Vamos orar. Deus querido, Deus amado, somos, Senhor Deus, reconhecedores da Tua misericórdia sobre nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor nos favorece. Louvamos ao Senhor por essa noite que aqui nos trouxe, para podermos abrir a Tua palavra e meditarmos, Senhor Deus, sobre ela. Quero, Senhor Deus, pedir a direção do Teu Espírito, que nesse momento, Senhor, ilumine nosso coração e nossa mente, para a compreensão e também, Senhor Deus, a devida aplicação da Escritura. Somos gratos assim, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, capítulo 14 do Evangelho de João, seguindo o estudo sistemático como nós estamos fazendo. Nós estamos, meus irmãos, mais uma vez, importante lembrar, nos últimos momentos da vida do nosso Senhor Jesus. Naquela semana, na última semana, e agora nós estamos aí nas últimas horas. Estamos aí na quinta-feira, onde os discípulos, juntamente com o seu mestre, estão partilhando dos últimos momentos juntos, né? E aí, para aqueles que não acompanharam, né, todas as mensagens, Jesus entrou em Jerusalém, né, poucos dias antes, montado num jumentinho, e agora nós estamos na quinta-feira, que antecede a morte e a crucificação de Cristo. Cristo foi crucificado numa sexta-feira, e nós estamos aqui na quinta-feira. Então, o Evangelho de João, a partir do capítulo 13 em diante, nós estamos aí nas últimas horas da vida de Jesus. E aí, é importante compreendermos que existem alguns ensinos que Jesus vai dar nesses momentos, e esses ensinos nós já trabalhamos. O primeiro ensino está aí no capítulo 13, versículo 14 e versículo 15, onde o Senhor ensina aos discípulos a importância da humildade e do espírito servil, né? E aí a gente lembra daquela ocasião em que Jesus lava os pés dos discípulos, né? Demonstrando ali um exemplo muito forte de humildade. Se a gente vê aí o capítulo 13, versículo 14 e 15, diz: ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Então Jesus ensina aos discípulos um princípio muito importante para o momento que eles estariam só. Lembra que o versículo, capítulo 13 começa dizendo que Jesus amou eles e amou eles até o fim. Entretanto, Jesus continua os ensinos. Capítulo 13, versículo 34, Jesus ensina o segundo grande ensinamento que ele queria dar para os seus discípulos, que ficariam sós de maneira temporária.
Era o ensino sobre o amor, versículo 34 do capítulo 13. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. Então Jesus aqui diz, além de vocês precisarem ter um espírito humilde e servil, é necessário que para vocês exerçam isso de maneira plena. Vocês devem amar uns aos outros, mas não conforme o padrão que vocês veem, conforme o padrão que está em mim. E Jesus coloca ele como padrão. Ele diz, amais uns aos outros como o quê? Como eu vos amei. E no final desse trecho ele diz, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Contudo, há grandes momentos de tensões que estão posterior a esses ensinos de Jesus, que são o anúncio de que alguém trairia Jesus. E aí a gente tem lá, versículo 21, Jesus anuncia que existiria um traidor entre eles. Ditas estas coisas, angustioso Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Mas além disso, há outro momento de tensão. Existia um traidor, mas também existiam alguns que negariam a Jesus. Capítulo 13, versículo 38, respondeu Jesus, darás a vida por mim? Isso Jesus respondendo a Pedro. Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Então veja quantas coisas acontecem nesses poucos momentos. E diante disso, Jesus começa a confortar os seus discípulos. Imagine só, meus irmãos, aqueles que estavam junto de Jesus, passaram 3 anos no ministério íntimo com o Senhor Jesus. Jesus anunciava que iria ser morto. E não só isso, iria ser traído. E algum deles, negariam. Nós sabemos que Pedro, foi aquele que negou Jesus de maneira mais explícita, mas todos os outros abandonaram Jesus também. Mas Jesus começa a confortar estes discípulos com promessas muito fortes. E a primeira promessa está no capítulo 14, versículo 1 e 2, onde Jesus olha para aqueles discípulos, vendo a tensão que estava em seus corações, e diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus conforta o coração dos seus discípulos, dizendo, olha, eu vou, mas eu vou preparar lugar, para onde eu estou, vocês também poderem estar. Nós conversamos na última mensagem, nesse sentido aqui, que ninguém poderia ir com Jesus à cruz. Jesus foi preparar um lugar para nós, mas essa preparação somente Ele poderia fazer por nós. Ele foi à cruz sozinho, para que depois todos pudessem ir à cruz com Ele. E meus irmãos, que maravilha sabermos disso, Jesus foi à cruz sozinho porque nós não podíamos ir. Mas depois, espiritualmente, todos nós vamos à cruz para morrermos por mundo e ressuscitarmos para Deus. Mas Jesus também começa a orientar os seus discípulos. Capítulo 14, versículo 6. Jesus diz que eles têm um caminho para seguir. Eles não ficariam sem orientação. João 14, 6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós estamos aqui, tá certo? Contextualmente, nós estamos nesse momento, onde o versículo 7, nós introduziremos ainda as orientações de Jesus. Contudo, meus amados irmãos, essa transição que vai do versículo 7 até o versículo 11, é um momento tenso, que Jesus visualizará ainda a incredulidade no coração dos seus discípulos. E mesmo diante de todos os sinais e todas as maravilhas que tinham sido feitas durante o ministério, para aqueles discípulos ainda não era claro quem Jesus era. Veja, capítulo 14, versículo 7.
Lembra que Tomé tem perguntado sobre o caminho? E Jesus diz, Senhor, como saberemos o caminho? Aí Jesus responde, quem era o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O versículo que é posterior é esse aqui. Veja o que é que Jesus diz, versículo 7. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Interessante que aqui, Jesus confronta o coração dos discípulos diante da clara glória do Filho de Deus, que já tinha sido demonstrado durante todo o ministério. Mas pare, para pensar um pouquinho. Os seus discípulos ainda não compreendiam claramente esta realidade. Aqueles discípulos estavam tensos e com seus corações amedrontados pelo fato de que Jesus disse que os deixaria por um breve momento. E aqueles discípulos, pelo sentimento de que iam ficar só, estavam o quê? Tomé, que caminho nós seguiremos? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai, senão por mim. Mas ele diz, e nós iremos ficar só, dessa mesma forma? E o Pai? Como nós nos relacionaremos com o Pai? Jesus disse, se vocês me conhecessem de verdade, parafraseando o versículo 17, vocês também conheceriam quem? O Pai. Desde agora, conheceres e o tendes visto. Essa é uma das realidades profundas. Aqueles discípulos não tinham prestado a devida atenção ao que Jesus Cristo de verdade era. E eu gostaria de fazer uma reflexão quando nós apresentamos Jesus para o mundo. Quando nós apresentamos Jesus para o mundo, não se engane, meus amados irmãos, o mundo não compreende Jesus como ele de fato é. Porque os olhos pecaminosos e a natureza humana dificulta enxergarmos a glória do unigênito Filho de Deus. Veja que aqueles discípulos tinham visto maravilhas feitas pela própria mão de Jesus. Começando lá, desde a transformação da água no vinho, até a ressurreição de um homem morto já de dias. E mesmo assim, esses homens não compreenderam perfeitamente quem era Jesus. Que quem estava na frente deles ali era a expressão de Deus. Interessante que quando João inicia o seu livro, João inicia declarando essa verdade. Veja, João diz assim, e o verbo se fez carne, e ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Mas João quer mostrar a relação do coração humano ainda em pecado, que mesmo essa glória vivendo entre os homens não conseguiram perceber essa glória. E não foi muito longe não, meus irmãos, nem os próprios discípulos de Jesus perceberam claramente quem era que estava ali com eles. Eles falharam, com uma frequência muito forte em ver quem Jesus era. Mas, Jesus, além de apontar para o seu ministério e trazer a lembrança àqueles homens que estavam ali com ele, que nesse momento só eram 11, Judas já tinha saído, nesse momento só eram 11. Tudo o que eles tinham visto, Jesus também diz, olha, vocês também deviam acreditar na minha palavra. A minha palavra também testifica sobre quem eu sou. Hoje, para todos nós que fazemos parte da Igreja do Senhor, nós hoje temos essa parte. Como é que nós acreditamos em Cristo hoje? Acreditamos em Cristo através do quê? Da palavra. E a fé genuína, ela vem através de crer de maneira absoluta na palavra de Deus. Veja que os discípulos falharam em acreditar, tanto nos sinais que viram,
como também na palavra que ouviram. Ao passo de, nos últimos momentos da vida de Jesus, ainda estarem procurando enxergar a Deus. Interessante que a natureza pecaminosa muitas vezes age de maneira muito semelhante, né? Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos vendo claramente Deus agindo em nosso meio e não estamos satisfeitos ou não percebemos como Deus age em nosso meio. E estamos procurando Deus nos locais que nós não devemos procurar. Nós somos desafiados, meus irmãos, a crer na palavra de Deus e crer na suficiência dela para as nossas vidas. Os discípulos falharam aqui porque eles nem creram no que eles viram e nem creram no que eles ouviram perfeitamente. Depois eles irão crer sim. Mas aqui existem lições profundas. A palavra do próprio Deus, nelas há vida. As palavras do próprio Cristo, é nelas que há conforto e é nelas que há vida. Quando o homem não acredita nessa palavra de Cristo, ou que ele duvida de alguma forma, imediatamente vem o desespero no seu coração. Não há conforto e paz no coração, se nós não cremos absolutamente na palavra de Cristo. E era por isso que esses discípulos estavam com tanto medo. Por que eles estavam com tanto medo? Porque eles não estavam crendo absolutamente. Eles estavam crendo parcialmente. Mas as expectativas e a esperança dos discípulos não estava nas realidades espirituais do que Jesus Cristo era para eles. E sim, nas expectativas humanas que ele tinha em relação a isso. Quando a gente sabe da história judaica e sabemos da expectativa de Israel, o que é que os discípulos esperavam? Os discípulos esperavam, assim como todos os israelitas esperavam, que o Messias viria para restaurar o reino físico de Israel. E era isso que estava no coração daqueles discípulos, certamente também. Mesmo eles tendo desfrutado dos ensinamentos, ainda existiam esperanças tortas. As esperanças não eram, de fato, na ressurreição espiritual que Jesus estava prometendo para aqueles homens. Jesus tinha dito várias vezes, capítulo 11 diz, ó, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqueles que o meu Pai me dá, de modo nenhum os lançarei fora. Mas os discípulos estavam vacilando em crer na palavra desse Deus encarnado, o nosso Senhor Jesus. E aí, nesse momento, Jesus começa a confrontar aqueles corações. Lembrem do ministério, lembrem de tudo o que eu fiz aqui para testemunhar, como João anuncia, os 7 sinais, que anunciavam que ele era Deus, mas também creiam naquilo que eu falei em relação a quem eu era, em relação ao que aconteceria naqueles que crescem em mim. Agora, versículo 8, abramos aí nossas Bíblias para o versículo 8. Olha só o que estou falando aqui, meus irmãos, sendo refletido no que Filipe pergunta a Jesus. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha a pergunta de Filipe, olha como Filipe indagou Jesus. Filipe, às vezes que Filipe aparece nos evangelhos, normalmente tem muita relação com teste de fé. Teste de fé, tá certo? Filipe era provavelmente de origem grega, né? E a fé de Filipe, ela é demonstrada nessa relação com Jesus várias vezes. Uma vez clássica é quando Jesus está para multiplicar os pães, né? E os peixes. Jesus olha para Filipe, né? Diz, como é que a gente vai alimentar esse povo? Testando Filipe, a fé de Filipe. Filipe diz, nem que nós tivéssemos muito dinheiro, a gente precisaria de muito dinheiro para fazer isso, né? Filipe diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Será, meus irmãos, que bastaria para olhos ansiosos por ver e apalpar algo físico,
Será que bastaria para acreditar? Talvez hoje que nós estamos aqui, se perguntássemos a alguns de nós, ou até mesmo no nosso meio evangélico, se você queria ver Deus na sua glória, na sua majestade, talvez todos nós dizéssemos sinceramente que queria ver, né? Eu queria ver. Mas, meus irmãos, será que isso resolve o problema? Será que se Jesus estivesse ali de maneira teofânica, né? Feito uma transladação e mostrado para Filipe, para os discípulos, né? Que ele era esse Deus transcendente. Será que isso tinha mudado a realidade do coração deles? Essa resposta é só nós olharmos para o Velho Testamento, meus irmãos. E nós temos essa resposta. Lembra que os israelitas saíram do Egito e o mar abriram na frente deles, através da força de Deus. Além disso, a Bíblia diz que durante o dia tinha uma nuvem que estava protegendo eles do sol. E na noite tinha uma coluna de fogo que iluminava o caminho deles. Mas não foi isso que fizeram esses homens serem fiéis a Deus. Na primeira oportunidade, por esses homens não crerem de verdade em Deus, esses homens praguejaram contra esse Deus e desejaram voltar para o Egito. Não é assim? Essa é a realidade, meus irmãos. Não importa o que os nossos olhos veem, se o nosso coração não crê. E esse é um desafio, inclusive, para nós, meus irmãos. Seu coração de verdade crê em Deus e em Jesus, e na presença do Espírito Santo em sua vida. Porque não há uma realidade fundamental de cristianismo se realmente no seu coração você não crê nessas verdades. Essas verdades são extremamente importantes, como diziam os filósofos cristãos, para uma epistemologia real, para uma compreensão da realidade do que é ser um crente. O que é ser um crente define do que você realmente crê no seu coração. Mesmo, meus irmãos, que nós pudéssemos ver a Deus, se no seu coração você não cresce, muitos lá no deserto, a Bíblia diz que Deus abriu a terra e consumiu muitos vivos, daqueles que viram a glória de Deus, mas não creram em seu coração. E aqui, veja que Filipe, de uma maneira desavisada, questiona Jesus sobre isso. Veja só, Filipe diz: eu preciso de mais. Eu preciso de mais, Senhor. Eu preciso mais. Eu preciso que minha fé seja fundamentada naquilo que eu vejo. Comunique a mim essa glória. Mas na verdade, meus irmãos, Filipe tinha muito mais do que talvez todos que passaram nessa terra aqui. É ou não é? Filipe tinha a presença do Deus Criador junto com ele. E quantas vezes, irmãos, nós estamos com esse sentimento de que nós precisamos de mais, desde que nós já temos tudo. Nós já temos tudo que nós precisamos. Nós, inclusive hoje, nós vamos ver inclusive aqui nos versículos posteriores, que hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos a terceira pessoa da Trindade dentro de nós, vivendo dia a dia, testemunhando no seu coração que você é um filho de Deus. Nós não precisamos de absolutamente nada. Esses dias, estava conversando com uma pessoa, e ela me falando sobre o testemunho de um homem, que durante a vida toda dele, ele teve muita abundância, riquezas, fartura, mas o Senhor decidiu tirar. E quando o Senhor decidiu tirar, esse homem começou a praguejar contra Deus. Me lembrou da história de Jó. Entretanto, Jó não praguejou contra Deus, porque Deus tinha tirado, no sentido de Deus deu e Deus mesmo
tirou. Mas olha a diferença da atitude. Esse homem estava praguejando, dizendo que Deus não existia mais, porque Deus tinha o abandonado. Mas, meus irmãos, pare para pensar, se esse homem realmente for crente, se esse homem realmente for filho de Deus, esse homem tem tudo que ele precisa. Tem ou não tem? Porque eles têm o Espírito Santo dentro dele. Só que os seus olhos estão apontados para o local errado. Os seus olhos não estão apontados para o céu. Os seus olhos estão apontados para aqui. Os seus olhos estão apontados, eu preciso de mais. Eu preciso de mais. Eu preciso ver as misericórdias de Deus no mundo físico para eu ficar tranquilo. Mas nós não precisamos disso. Nós não precisamos nada disso. Nós já temos tudo que é suficiente. Aqui, veja só, Filipe estava querendo ver mais, mas Filipe tinha ali, junto com ele, a manifestação da glória de Deus. Meus irmãos, devemos crer que temos tudo que precisamos, porque nós temos, além da revelação de Cristo, através das Escrituras, nós temos também a presença do Espírito Santo em nós. Isso nós não precisamos mais de absolutamente nada. Agora, versículo 9. João 14, 9. Disse-lhe Jesus a Filipe. Olha só a resposta de Jesus. Há tanto tempo estou convosco e não tenho conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-me o Pai. A resposta de Jesus é cirúrgica aqui. Jesus, ele responde para todos, mas depois ele direciona para Filipe. Preste atenção aí. Ele diz assim, ó. Respondeu Jesus a Filipe: há tanto tempo estou convosco, né? Ou seja, aquele sentimento não era só de Filipe. Aquele sentimento era de todos. Só que aí Jesus direciona para Filipe, né? E não tendes conhecido, ou seja, vocês não conseguiram perceber que quem estava com você era Deus? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você diz, me mostra o Pai? Às vezes, meus irmãos, os olhos que estão focados no mundo esquecem de ver a Deus. Os olhos que estão focados, seja no mundo ou seja nas preocupações da vida, focando demais aqui, esquecem de ver a Deus. É interessante que Jesus, ele remete ao seu ministério, a palavra aí, por tanto tempo, né? Significa dizer, eu passei quanto tempo? 3 anos com vocês. E meus irmãos, se há uma coisa que Jesus ensinou durante esses 3 anos, e aqui o livro de João mostra isso de maneira muito exaustiva, era que ele era Deus. Vamos pegar alguns versículos para a gente olhar? O ensino central de Jesus, no livro de João, era que ele era Deus. Olha aí, versículo 5, capítulo 5, versículo 19. Capítulo 5, vou ler alguns versículos aí ao longo do livro de João, tá certo? Eu não vou ler o primeiro, porque o primeiro já é muito enfático, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas João 5,19 diz assim: então lhe falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo o que fizer o Filho também, tudo o que fizer o Filho semelhantemente o faz. Capítulo 6, versículo 57, já passa aí a página. Capítulo 6, versículo 57. Assim como o Pai que vive e me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Capítulo 8, versículo 19. Passa aí mais algumas páginas. Capítulo 8, versículo 19. Então lhe perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias ao meu Pai. Capítulo 10, versículo 15.
Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Capítulo 10, versículo 30. Olha só essa afirmação. Eu e o Pai somos um. Capítulo 10, versículo 37 a versículo 38. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se a faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. E capítulo 12, versículo 45. Capítulo 12, versículo 45. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Veja o quanto o ensino de Jesus foi insistente quanto à realidade de que ele e o Pai eram a mesma pessoa. E que a expressão exata, como lá em Hebreus fala, a expressão exata de Deus foi revelada na pessoa de Jesus. E veja qual é a indagação de Filipe em relação a Cristo. Mostra-me o Pai, isso nos basta. E Jesus pergunta, Filipe, onde estavam os seus olhos, Filipe? Onde estavam os seus olhos, amada igreja, né? Isso é para nós. Onde estão os nossos olhos? Os nossos olhos estão em Cristo, de verdade? Contemplamos esse Deus Criador e cremos de verdade nele? Depositamos nossa confiança 100% na expectativa de que Cristo nos dá? Aí no versículo 9 ainda, há 3 grandes afirmações importantes. Veja que o tipo de reconhecimento que Jesus tem na mente aí, evidentemente que é um reconhecimento espiritual, de que quem Deus é, quem Deus Pai é, e os princípios espirituais de quem Deus é, Jesus reflete essa mesma realidade. É evidente, meus irmãos, que nós precisamos compreender que Jesus, naquela forma humana, estava limitado àquela forma humana. Nós sabemos disso. Entretanto, espiritualmente, as palavras de Jesus refletiam as palavras do Pai. E pela fé, os discípulos precisavam acreditar nisso. E é por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Os discípulos precisavam, pela fé, acreditar que quem estava ali na frente deles era o próprio Deus. E, meus irmãos, não é diferente conosco. Precisamos acreditar pela fé que Jesus é o próprio Deus. Se nós não acreditarmos isso, todos nós vamos para o inferno. Porque a nossa salvação depende da gente crer nisso. Esse ensinamento profundo de que Jesus é Deus, esse ensinamento profundo de que nós não precisamos mais nada do que Ele, esse ensinamento profundo de que a revelação do Deus Pai esteve aqui conosco, e tudo que nós precisamos como indivíduo e como pessoa, estar em Cristo, era esse ensinamento profundo que Jesus estava confrontando o coração dos discípulos, porque era isso que seguraria eles no momento da perseguição. Meus irmãos, o que é que nos segura no momento da perseguição? O que é que segura a nossa vida no momento da dificuldade? É nós acreditarmos nisso também. Se nós não acreditarmos e nosso coração estiver firme em quem Jesus é, e a segurança que nós temos nele, nós vacilaremos no momento da dificuldade. Interessante que quando o texto lá de Romanos começa a falar sobre a justificação, ele fala exatamente sobre isso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. E nos gloriemos nas próprias tribulações, porque elas produzem perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos vossos corações pelo Espírito Santo que vos foi outorgado. Ou seja, o que é que o texto está dizendo? A fé que nós temos em Cristo é ela que nos habilita
a passarmos por qualquer situação de dificuldade na vida. É ela que habilitaria que os discípulos a não turbar o coração deles e se desesperar com a iminência da separação que eles teriam de Jesus. E é essa mesma fé e essa mesma segurança que nós precisamos cultivar em nosso coração. É essa fé em Cristo, essa segurança em Cristo que nós devemos cultivar no nosso coração. Porque se nós cultivarmos isso em nosso coração, nada nos abalará, meus irmãos. Porque não vai depender de nós a nossa segurança, depende daquele que criou o universo. E sobre essa dependência, nada pode abalar. E é por isso que quando Paulo termina lá, aquela fase da segurança dos salvos em Romanos, ele diz, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada. É segura e forte, porque não depende de nós, depende daquele que fez o universo, depende daquele que sustenta todas as coisas. Por fim, versículo 10. Jesus diz o seguinte, lembra que capítulo 13, versículo 1, começa dizendo que Jesus amou eles até o fim. E novamente Jesus chama aqueles discípulos a crerem. Novamente. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as tuas obras. A realidade do Deus Trino, ela é importantíssima na salvação. A realidade do Deus Trino. E a partir de agora, Jesus vai começar a introduzir como perfeito foi esse plano, no qual Deus planeja, o Filho está prestes a executar, mas o Espírito Santo virá como ajudador. Interessante que eu estava lendo em outras versões, os próximos versículos. Nas nossas versões diz que Jesus enviará o Consolador, né? Em algumas versões diz que Jesus enviaria o nosso ajudador. Eu acho que esses dois adjetivos, eles se completam muito bem. Olha só, meus irmãos, como Deus é maravilhoso. Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, antes da fundação do mundo, por causa do beneplácito da sua vontade, nos escolheu nele. Efésios capítulo 1. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, como aquele que é o próprio Deus, mas no qual a justiça perfeita precisava ser exercida em um justo, para substituir aqueles que não poderiam mais pagar pelos seus pecados, entrou na humanidade como um homem comum, para sofrer a punição e nos dar a redenção, segunda pessoa da Trindade. Mas se nós olharmos lá, Efésios capítulo 1, diz o seguinte, que além disso, Deus nos enviou o Espírito Santo, como selo dessa salvação, para garantir essa salvação, até o resgate dessa sua propriedade, para o louvor da sua glória. É assim que Deus faz as coisas. Deus não faz as coisas pela metade. Deus planejou antes da fundação do mundo. Jesus executou há mais ou menos 2000 anos atrás. E o Espírito Santo garante nossa salvação até o resgate da sua propriedade para o louvor da sua glória. A obra de Deus, ela é maravilhosa e perfeita nas nossas vidas. Aqui, Jesus está olhando para aqueles discípulos dizendo assim, meus amados, creiam nisso. Vocês não creram nisso? Creiam nisso. Canalizem os seus olhos e os seus corações para a revelação de Deus que está na frente de vocês. Veja que no versículo 11 ele diz assim, olha aí versículo 11. Crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede, ao menos por causa
das mesmas obras. E aí Jesus chama aqueles discípulos para crerem definitivamente. Meu irmão e minha irmã, todos os dias nós somos chamados para crer em Deus de verdade. Lembra que hoje pela manhã estávamos estudando sobre a fé, né? Hoje pela manhã estávamos estudando que para darmos o primeiro passo da fé, precisamos crer que Deus é Criador, lembra? Pois bem, a nossa vida continuará em passos de fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Sim, começará crendo que Deus é Criador. E que esse Deus Criador, que é o detentor de todas as coisas, também nos salvou. E nós cremos que Ele nos salvou, mediante o que Cristo fez por nós. E cremos que Ele garantirá essa salvação, até o fim, para o louvor da sua glória. Meus amados irmãos, essa realidade deve mudar a forma que nós enxergamos a vida. Nós devemos enxergar a vida não esperando coisas aqui nessa horizontal. As coisas aqui nessa horizontal turbará o nosso coração e fará nos vacilar. Mas quando nós focamos os nossos olhos para a vertical, quando nós focamos os olhos para o Senhor, nós tiramos as distrações que nos tiram o foco de Cristo. Nós começaremos a ver que nós somos abençoados sobremaneira. Quando o livro de Efésios começa, diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Somos, meus irmãos, muito abençoados, porque temos tudo o que nós precisamos em Cristo Jesus. Temos tudo o que nós precisamos hoje na suficiência do Espírito Santo. E temos um Deus Criador que guarda os seus filhos todos os segundos da nossa vida. Deus aplica essa palavra em nossas vidas. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo que aqui tivemos de meditação na Tua palavra. Louvamos ao Senhor pelo que Cristo é. Louvamos, Senhor Deus, ao Senhor, porque hoje podemos claramente ler a Tua palavra e crer nas Suas promessas. Crer, Senhor Deus, que Ele foi e preparou lugar para nós. Crer, Senhor Deus, que o Espírito Santo hoje habita em nós. E podemos crer, amado Deus, que a nossa salvação é segura diante do Senhor. Meu Deus, peço que o Senhor aplique essa palavra no coração de todos que aqui estão. Se há, Senhor Deus, por acaso alguém no nosso meio que ainda não crê em Jesus, Senhor Deus, toque em seus corações. Move, Senhor Deus, os seus corações para a fé em Cristo. Vemos, Senhor Deus, que o pecado do homem impossibilita dele enxergar a glória de Cristo. Mas sabemos que o Senhor pode desafiar esses corações e acrebantá-los, se assim for da Tua vontade. Por isso, Senhor Deus, entregamos todos os corações que aqui estão nas Tuas mãos. Pai querido, esteja também com esse momento em que relembraremos sobre o que Cristo fez por nós através da ceia do Senhor. Agradecemos e pedimos em Cristo Jesus. Amém.